Boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida e com toda a sua família. Estamos aqui em mais um domingo para transmitir mais um trecho da palavra do Senhor. Hoje, dando sequência aí às nossas 7 semanas, 7 domingos aí, em que nos propomos a explanar aí as 7 cartas do Apocalipse, as 7 igrejas, cujas cartas foram encaminhadas aí pelo apóstolo João, trazendo uma aplicação para os nossos dias, Nada de uma abordagem histórica muito detalhada, não. A nossa proposta aqui seria observar como que cada uma dessas cartas se aplica a nós, ainda que 2000 anos depois. Então, pensando nisso, começamos na semana passada com a primeira carta, a carta à igreja de Éfeso, e hoje estamos seguindo aí para a segunda carta à igreja de Esmirna, seguindo um tema, 7 cartas do Pai. A primeira, de Éfeso, teve por tema perseverança superficial, que nós aprendemos como que a nossa perseverança ela pode ser puramente protocolar, apenas de algo assim presencial, sem muita profundidade. E hoje é o extremo oposto, Hoje nós aprenderemos com o exemplo do povo de Esmirna, uma cidade da Ásia Menor, dos tempos de Jesus, e que ainda hoje existe, naquela mesma região, mas com um outro nome. Sem se apegar muito a isso, vamos ao texto. Você que tem sua Bíblia aí, abra no último livro, no livro do Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 8, estaremos lendo do 8 ao 11. É um texto bem curtinho, mas que tem uma profundidade muito especial. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 8. Sempre tenho o costume de dizer aqui, você que tem aí o seu exemplar da Bíblia, não só comigo, mas em todo lugar onde você parar para ouvir uma exposição da palavra, tenha um exemplar da Bíblia em mãos, Independente de quem seja, não fique apenas com a palavra, com a explicação do pregador. Tem ali como consultar, Já de imediato, já peço que você que já chegou por aqui, compartilhe essa transmissão aí pelo teu Facebook, compartilhe aí nos grupos do WhatsApp. E, novamente, essas lives não ficarão mais gravadas, A Meta, empresa responsável pelo Facebook, está deletando as lives após 30 dias. Então, você que nos acompanha por aqui e quer ter esse conteúdo aí para assistir posteriormente, encaminhar aí durante as próximas semanas aí para alguns amigos, também quero te direcionar para o meu canal no YouTube, Evangelista Robson Camargo. Por lá você consegue ter acesso a todas as lives anteriores, pelo meu Facebook não. A partir de começo de março, aliás, abril para trás, você já não tem acesso às transmissões mais antigas devido a essa nova diretriz. Então, acabando aqui, abra aí o teu aplicativo do celular aí no YouTube e me siga por lá também. Então, passemos a ler Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 8. Carta à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás.
Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. Para quem está assistindo aí ao vivo, hoje é domingo, né? E essa tarde eu me peguei estudando esse texto em outras traduções, com outras bíblias, outros comentários, enfim. E confesso que não encontrei outro tema principal ou até mesmo secundário para essa carta que não seja o tema da morte, né? É um tema bem pesado para se falar. É um tema que poucos pregadores se atrevem a falar porque não atrai, não gera público. Mas a palavra do Senhor não é feita para gerar público, mas para gerar Cristo no coração, ainda que de poucos que parem para ouvir, para escutar. Então, pensando nisso e baseados aí neste texto, hoje o nosso tema será perseverança dolorosa. Muito ao contrário, né, da semana passada, perseverança superficial, hoje é perseverança dolorosa. A igreja em Esmirna, uma das 7 igrejas da Ásia daquele tempo, semelhantemente às outras, recebe a indicação do Senhor Jesus, dizendo a João, o evangelista, né, um dos apóstolos, que escrevessem essa carta. E diferente do modelo das outras 6, já estamos na segunda, estaremos ainda, né, lendo ainda e explicando nas próximas semanas mais 5. Mas a carta ao povo de Esmirna, a igreja de Esmirna, ela tem um diferencial que todas as outras não têm. Em todas as outras cartas, como nós também já falamos na semana passada, você vai ver um padrão, né? Você vai ver Jesus se apresentando, recitando alguma característica dele, apresentando uma queixa e um elogio a uma igreja específica e uma promessa no final. A carta de Esmirna, a carta que estamos aqui lendo essa noite, ela é a única que foge deste padrão. Essa igreja ela não recebe nenhuma crítica. E essa igreja ela não necessariamente recebe nenhum tipo de elogio, né? Sim, o Senhor se apresenta como aquele que esteve morto, mas que vive, ou seja, que venceu a morte. Assim, a promessa no verso 11, de quem perseverar até o fim não sofrer dano da segunda morte. Estaremos explicando mais à frente o que significa primeira e segunda morte. Mas o ponto aqui nem é um elogio, mas um reconhecimento da parte do Senhor da característica principal dessa igreja. Mas o que chama a atenção do leitor é que ele não diz que esse cenário vai mudar, muito pelo contrário. No verso 9, o Senhor diz, a começar ao pastor da igreja de Esmirna e, consequentemente, a todo o povo: conheço a tua tribulação. Se você ler as outras cartas, a expressão usada para os outros povos, para as outras igrejas, é conheço as tuas obras. Aqui para Esmirna, o tom é outro. Conheço a tua tribulação. Então já temos
uma introdução, uma primeira impressão da igreja de Esmirna. A principal característica do povo ali de Esmirna, do povo de Deus, que estava ali habitando em Esmirna, era tribulação. Era uma igreja que passava por muita luta, muita perseguição, muita dificuldade, né? E o Senhor já começa deixando claro de que essa tribulação não era algo que passava batido aos olhos dele. Ele deixa claro, olha, a tribulação que vocês estão passando não é algo que chegou aos meus ouvidos, não é algo que alguém me contou. Ele diz, eu conheço a sua tribulação. Aqui o Senhor se apresenta como o Deus que conhece a nossa dor, que conhece a nossa dificuldade e que não se comporta de maneira alheia, de maneira insensível. O conheço aqui não é apenas no sentido raso de eu tomei conhecimento, né? Eu estou ciente, mas é no sentido de que essa tribulação, as dores, as dificuldades do povo de Esmirna estavam interagindo com o Senhor. Sempre temos o costume de dizer aqui nessas transmissões de que o nosso Deus é um Deus pessoal, um Deus que sente sim a nossa dor, que quando estamos passando por alguma luta, por alguma dificuldade, isso afeta o Senhor também. Sempre é bom lembrar que ele envia o seu único filho em carne, em semelhança humana, né, para que ele próprio, para que Deus também pudesse provar do sofrimento humano. Então, partindo desse ponto, podemos sim afirmar que este conheço a tua tribulação significa também conheço e sinto juntamente com vocês cada uma dessas tribulações, até porque essas tribulações não eram por pecado, não eram porque eram pessoas que estavam cometendo algum crime, que estavam fazendo algo para que merecessem, mas aquela tribulação era por causa do nome do Senhor. Eles estavam sendo perseguidos por Roma e pelos judeus por causa do nome de Jesus. E no verso 9 o Senhor continua, conheço a tua tribulação e também a tua pobreza. Mas sem deixar muito espaço para análises equivocadas, o Senhor faz ali um paralelo oposto. Conheço a tua pobreza, mas tu és rica. Aí alguém pode dizer, mas espera aí, mas aí ele se contradiz, né? Conheço a tua pobreza, mas alguém é pobre e ao mesmo tempo é rico? Como assim, né? Aqui o Senhor está falando de dois tipos de riqueza ou pobreza. Quando ele diz, conheço a tua pobreza, ele está dizendo, conheço a tua dificuldade financeira. Conheço, tenho conhecimento, posso sentir a tua dificuldade também no quesito de fragilidade financeira, né? De que era uma igreja que não tinha muitos recursos, né? Que não tinha muita ajuda financeira, muita arrecadação, enfim, e que com certeza estava passando por dificuldades, não somente ali o grupo como um todo, mas cada irmão, cada irmã particularmente, né? Dá a entender que era uma igreja cujos membros eram pessoas muito simples, pessoas com um poder aquisitivo muito baixo. Mas o Senhor faz uma afirmação para aquele povo: vocês são ricos. Mas não é riqueza agora, essa segunda, de dinheiro. Mas aqui o Senhor está falando de riqueza espiritual. Aqui o Senhor está falando de riqueza
de uma riqueza que o mundo não pode tirar. E é uma palavra de consolação. Quando o Senhor diz para aquele povo, olha, embora vocês não tenham dinheiro, que é a única riqueza que o mundo conhece, vocês têm algo que faz com que vocês sejam ricos perante Deus. Vocês têm a mim. Quando o Senhor diz, olha, mas tu és rica, ó Esmirna, tu és rica, ele está dizendo, olha, a maior riqueza que vocês podem ter. E nós já vamos entender o porquê disso. No momento da dificuldade, é ter o Senhor. E ele diz sobre uma terceira coisa que ele conhece. Ele conhece a tribulação, ele conhece a pobreza financeira, mas a riqueza espiritual daquele povo. E ele também conhece a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo sinagoga de Satanás. Aqui o Senhor está falando, está se referindo a um grupo específico de judeus, sempre é bom dizer, para que não haja nenhuma base aí para antissemitismo, né? É bom dizer que quando, e isso ocorre em duas situações, aqui nessas cartas, quando o Senhor está se referindo a um grupo específico de judeus, como sinagoga de Satanás, ele não está abrangendo todo o povo, tá? Aqui é um grupo específico que estava caluniando e perseguindo os primeiros cristãos, enquanto eles deveriam usar o conhecimento que eles tinham e abrir o coração para que o Senhor desse maior clareza na interpretação da Torá, nosso aí Antigo Testamento, para que conhecessem a Cristo, mas não, estavam rejeitando a Cristo e perseguindo aquele povo. E o Senhor faz aí mais um paralelo. Enquanto eles estão se declarando, esse grupo específico, como judeus, como pessoas de uma linhagem superior, filhos de Abraão, consequentemente filhos de Deus, o Senhor os denomina como sinagoga de Satanás. Sinagoga é o templo aí religioso do judaísmo. E no verso 10, se eu posso dizer assim, o cheiro dessa carta começa a ser exalado. E o cheiro da carta à igreja de Esmirna é um cheiro de flores. Mas não uma flor qualquer. É um cheiro de flores de cemitério. É um cheiro de flores de morte. O Senhor diz no verso 10, repare que até aqui ele reconheceu 3 situações, mas o discurso não abranda. O discurso não dá uma esperança para este plano. E ele continua, olha, não temam as coisas que vocês têm de sofrer. Com certeza alguém poderia esperar uma palavra do mestre, olha, eu estou vendo a luta de vocês e eu vou fazer com que essa luta cesse. É geralmente o que a gente espera ouvir de Deus. Quando a gente está passando por alguma dificuldade, a gente já quer adivinhar, imaginar, né, chutar qual vai ser a resposta de Deus. E geralmente esperamos que seja o final de uma situação difícil. E não é o que o Senhor fala aqui para aquele povo. Ele diz, olha, não temam as coisas que vocês têm de sofrer, têm de passar. Alguém poderia dizer, mas, Senhor, acho que tem alguma coisa errada aqui. Nós já estamos passando por muita coisa, o Senhor está dizendo que tem mais. Mas ele diz, não temam. Ele não diz, vocês não terão que passar. Sim, vocês terão. Mas não deixe
que a pior situação que poderia acontecer, aconteça, que seria se entregar ao temor. Não temam as coisas, não temam os sofrimentos que virão. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova. Aqui o Senhor diz que eles deveriam se preparar para um levante de uma perseguição muito grande, da qual causaria a prisão de alguns membros daquela igreja. Algumas pessoas ali, e aqui não dá detalhes, se seriam homens, mulheres, jovens, idosos, enfim, mas diz: alguns de vós serão presos, serão encarcerados com uma razão, para que vocês sejam postos à prova, submetidos à prova. Aquele povo estava recebendo, com certeza, uma notícia, uma carta que não gostariam de receber. Eles estão ouvindo do Senhor, que sim, ele reconhece que eles já estavam passando por luta, mas agora ele diz: olha, a coisa ainda vai piorar. E vocês terão alguns do próprio povo de vocês, talvez alguém que leu essa carta, veria o seu pai, a sua mãe, um filho preso por causa do nome de Jesus. E é bom que se diga, um preso por Roma naquele tempo não conhecia a menor linha, menor vírgula sobre direitos humanos, tá? Não ache que aquelas pessoas eram tratadas com algum tipo de humanidade. Acho que não preciso me fazer entender, né? Com certeza não era apenas a prisão ali que estava em jogo. E aquelas pessoas foram previamente avisadas pelo Senhor: olha, alguns de vocês vai ser preso. E tereis tribulação de 10 dias. Então o Senhor dá um prazo, que aparentemente não é longo, de que eles passariam por um curto processo de perseguição, de prisões. Mas, conforme vai se lendo essa carta, para quem tem uma visão muito superficial, vai se multiplicando as decepções. Porque você espera, não, mas agora no próximo verso vai ter um alívio. Não. O Senhor diz: olha, alguns de vocês vão ser presos para que vocês sejam postos à prova. Que prova que é essa? Antes que a gente continue, né? Postos à prova aqui seria: olha, eu vou provar a perseverança de vocês até o limite, ao ponto de vocês terem a opção de negar o meu nome para não serem presos ou para não verem um ente querido preso. Mas vocês não devem fazer isso. Ainda que, perdendo a liberdade, não neguem o nome do Senhor, o nome daquele que os libertou dos grilhões da morte e do pecado. E no verso seguinte é quando, como eu disse agora há pouco, é quando o cheiro de morte transcende a pena. Na época não existia caneta, né? Mas pode-se sentir o cheiro de morte através do atrito da tinta da pena daquele autor, de João, no papel. Quando o Senhor diz: tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte.
e dar-te-ei a coroa da vida. A palavra final desta carta quanto a este plano para aquele povo era: alguns de vocês serão provados, perseguidos, atribulados até a morte. Alguns de vocês, a carta aqui afirma, morrerão por causa do meu nome. Isso nos traz a reflexão. Quantas vezes pensamos em retroceder, em voltar atrás, simplesmente porque alguma coisa que esperávamos do Senhor não aconteceu? Porque não conseguimos, no tempo em que achávamos que era necessário, uma promoção no trabalho, uma nova porta, porque uma doença que tínhamos e que talvez ainda tenhamos não cessou, não alcançamos cura, porque uma dificuldade que estamos passando não foi amenizada, e aí alguém já pensa em voltar atrás, em deixar um pouco quieto, em esquecer esse papo de igreja, de Jesus e tudo mais. Alguém já pensa em dar um tempo. E quando a gente se depara com essa carta, ser fiel até a morte. E aqui o Senhor não está falando de uma morte por causas naturais. Aqui o Senhor não está falando apenas de alguém ser fiel, tendo uma vida ali até mesmo amena, e que chega a velhice e o corpo naturalmente enfraquece. O ditado diz, né, toda morte tem uma desculpa, e aí alguém desenvolve alguma doença ali, característica da velhice, e morre. Não é dessa morte que o Senhor está falando aqui. O texto fala sobre martírio. Um povo que estava tendo a sua perseverança provada até o limite mais extremado. Até o ponto final que uma pessoa pode ir. O Senhor, ainda que eu me faça repetitivo, mas é necessário ressaltar isso, não dá nenhuma esperança para aquele povo de que ele os livraria da morte. Ao contrário, ele diz: seja fiel até a morte e darei a vocês a coroa da vida. Essa coroa, embora em outros textos a coroa seria aquela coroa semelhante à de um rei, uma coroa imponente, uma coroa de ouro, né, com pedras e tal. Nesse contexto aqui, não é esse tipo de coroa. A coroa da vida ao vencedor que persevera até a morte, o símbolo que é usado aqui pelo autor, é uma coroa bem menorzinha, que geralmente mais parecia um arco, que era dada aos vencedores, a atletas, né? A pessoas que venciam uma longa maratona, que era ali símbolo de reconhecimento para alguém que perseverou por muito tempo, que se esforçou muito e alcançou ali, né, o seu objetivo. Mas o foco principal seria o presentear alguém, honrar alguém que perseverou por muito tempo, que lutou, correu, né, e aí chegou no final da corrida aí, né? Venceu a corrida. Então seria uma coroa mais parecida com um arco, né? Mais parecida com um adereço, não aquela coroa enorme que conhecemos aí de filmes de reis e tudo mais. E o Senhor está dizendo: olha, vocês devem se preocupar apenas com este ponto. Perseverar
até o final, porque a recompensa de vocês não está nesse plano. A recompensa que vocês talvez esperem neste plano, ela é frustrante, ela não terá êxito. E levando em consideração essa carta que tem cheiro de morte, podemos pensar, refletir algumas questões. Não passamos nem perto de perseverar até a morte. A não ser que você que me assiste, porventura, esteja me ouvindo de algum país do Oriente Médio, né? Enfim, nós sabemos o alcance que uma transmissão como essa chega. A não ser que você more no Oriente Médio ou no norte da África, ou até mesmo no sul do continente africano, ou na Ásia. Se você não está em nenhuma dessas condições, se você mora aqui no Ocidente, dificilmente você conhece perseguição, né? Religiosa. Então, é muito provável que você que me escute nunca vai passar por algo parecido com isso. Perseverar até a morte. Mas esse texto faz pensar. Se amanhã ou depois, no nosso país, até mesmo no nosso estado, na nossa cidade, se uma perseguição governamental, enfim, uma perseguição de Estado se levantar e nós formos postos à prova. Olha, quem não negar a Jesus vai ser preso, vai ser até morto, vai ser privado de bens e tudo mais. Será mesmo que uma geração como a nossa, que é facilmente desapontada com Deus e com a fé, porque alguma situação não foi como desejava, será mesmo que a nossa geração estaria pronta para passar pela menor das perseguições? Não precisa nem chegar à morte, mas apenas um primeiro passo. Uma leve perseguição estatal, uma taxa a mais para pagar, um benefício ali a menos. Será que a nossa geração estaria pronta para se alegrar até por passar por perseguições em nome do Senhor? Muitas vezes ouvimos uma piadinha e já ficamos magoados, né? Um colega, um vizinho, alguém faz ali um comentário mais maldoso a nosso respeito por causa da nossa fé, alguém já se desestabiliza. Mas quando podemos sentir o cheiro de morte que sai dessa carta, a igreja de Esmirna, nos envergonha, porque a nossa perseverança, com certeza, no patamar que está dentro das condições que vivemos, nem se compara com esse povo. O mais próximo que podemos chegar disso é perseverar até a morte por causas naturais. E ainda há alguém que na velhice se atreva a olhar para trás e falar: não, chega, estou velho, estou cansado, chega disso. E após uma longa caminhada, deixa o Senhor já com seus cabelos brancos. Só que a palavra não diz aqui ser fiel até cansar, ser fiel até o corpo sentir, ser fiel até onde a paciência durar. A palavra diz sobre ser fiel até a morte. E este povo de Esmirna foi fiel até a morte. E o Senhor não escreveria uma carta como essa
sem saber o que estava por vir. E é esse mesmo Senhor que fortalece aquele povo para que eles enfrentem a morte e recebam sim a coroa da vida e estejam com o Senhor pouco após perderem suas vidas. Mas o próprio Senhor Jesus disse: aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará, encontrará a vida eterna, a vida que ninguém mais poderá tirar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. Como prometemos, agora vamos explicar a diferença, né, desses termos, né, primeira e segunda morte. A primeira morte era o que eles estavam provando, a morte física, né? Seja por causas naturais ou por martírio, por uma tragédia, todos nós passaremos pela morte física, né? A não ser que você viva até o dia da volta do Senhor, exceto isso, todos passaremos pela morte, cada um a seu modo, cada um na sua idade, nas suas circunstâncias. E é uma palavra final de conforto para aquele povo e também para nós. O Senhor diz: olha, ao vencedor, este passará somente pela primeira morte, pela primeira categoria de morte, que é a morte física. Mas não sofrerá dano da segunda. Mas qual que é a segunda morte? A segunda morte é a morte eterna. Se entende como morte, separação da alma, do espírito, em relação ao corpo. Quando alguém tem o seu espírito, a sua alma retirado, quando o nosso espírito deixa o corpo, aquele corpo está morto. Não há mais o que o faça se mover, né? E começa ali, né, de imediato o processo da natureza de apodrecimento, decomposição, enfim. Mas o espírito já está tomando aí seu caminho até o trono de Deus. A segunda morte começa exatamente daí. Quando alguém se vê frente a frente com Deus, mas não perseverou até o fim. Mas teve questões mais importantes, mais preciosas na sua vida do que o Senhor. E este alguém terá a dura notícia, a dura fala do Senhor dizendo: para trás de mim, se afaste de mim. Você não perseverou, eu não te conheço. Vá para as trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. Essa é a segunda morte. Falamos aqui que morte é separação. A segunda morte é a separação do homem por todo sempre, é ser privado por todo sempre da presença gloriosa e bondosa, assim, de Deus, mas estará, sim, eternamente com a presença no sentido de ira do Cordeiro por toda a eternidade. Essa é a segunda morte. A separação do amor de Deus em caráter definitivo e sem volta. E a promessa que o Senhor faz aqui àquele povo que talvez dias ou até mesmo horas após receberem essa carta, muitos morreriam, mas tinham essa promessa que ao vencedor, aquela era a única morte que eles iriam passar. Como falamos aqui no começo dessa transmissão, e já estamos encerrando, o tema morte não é um tema muito fácil,
de se falar. E, novamente, nenhum de nós aqui conhece uma vírgula do que é martírio pela fé. Mas podemos tratar, sim, do que nós conhecemos. Todos nós passaremos pela morte um dia. Todos nós chegaremos a este último dia em que não haverá mais tempo de consertar nada, de resolver nada por aqui, em que fecharemos os olhos e simplesmente tudo o que fizemos ou deixamos de fazer aqui já não fará mais muito sentido. Não teremos nenhuma responsabilidade, não teremos mais nenhum vínculo, né, com este plano. E quando pensamos neste dia, qual é o nosso pensamento? Quando esse dia chegar, e muitas vezes parece que é algo, né, lá na frente, nem sempre. Para alguns, esse dia pode ser amanhã. Para alguns de nós, esse dia pode ser ainda este ano. Para outros, daqui 30, 40, 50 anos. Mas independente do prazo. Estamos sendo fiéis ao Senhor até a morte, ou seja, estamos conscientes de que se morrermos amanhã, estaremos em fidelidade com o Senhor. A igreja de Esmirna estava com essa confiança. Não tinham muito dinheiro. Agora, se tinha uma coisa que eles tinham muito, em gigantesca quantidade, em abundância, era lutas. Então, aqui nos identificamos com pessoas que, semelhantemente, e até mesmo pior do que nós, passavam por dificuldade financeira, passavam por lutas, passavam por dores e muitas vezes, quando esperavam uma melhora, o que vinha após as lutas eram mais lutas e lutas piores. Talvez você que me acompanhe esteja passando exatamente por um processo semelhante a este. Você passou por uma luta, por uma dificuldade, por uma doença, e quando achou que ia ter um respiro, agora aparece outra pior. Outra dificuldade pior, outra doença pior. Um luto pior. E semelhante ao Senhor em relação ao povo de Esmirna, eu também não, através dessa mensagem, não é meu papel aqui trazer esperanças para este plano. A esperança do Evangelho, ela não diz respeito a este mundo, mas ao vindouro. A mensagem deste texto é: ainda que as lutas se multipliquem, ainda que o amanhã também seja doloroso, o nosso alvo, o nosso foco deve estar no final dessa estrada. O Senhor nunca prometeu uma estrada fácil, sem dores, sem dificuldades, sem luta, sem choro, sem sofrimento. Mas Ele prometeu que aquele que perseverar até o final, que aquele que não abandonar a cruz, que não abandonar o Senhor, apesar dos pesares, este receberá a coroa da vida. Esse receberá, como aprendemos aqui hoje, a coroa de um corredor, de um vencedor que corre o seu caminho e que é premiado. E um corredor, pense aí quando você acompanha uma corrida, um atleta, né, nas Olimpíadas, ele não recebe a sua medalha na metade do trajeto, é somente no final. E essa é a mensagem que temos
baseados neste texto para a minha e para a sua vida. O Senhor muitas vezes não nos poupa das dores, não nos poupa das doenças e não nos poupará da morte quando chegar a hora. Mas Ele quer hoje nos poupar da segunda morte. Ele quer hoje nos poupar de um sofrimento que não foi feito para nós, que não foi feito para quem dá ouvidos à mensagem da promessa de vida eterna, a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho é muito simples. De um Deus de amor que envia o seu Filho para que todos os que creem não passem pela segunda morte, mas ainda que passem pela primeira. E passaremos com a convicção, com a certeza de que terminaremos a jornada em paz com o Senhor. Talvez não passamos a nossa vida aqui em paz conosco mesmo. Cada um aqui talvez não tenha uma vida em paz consigo mesmo. Talvez você é alguém que errou muito na vida, errou em todas as oportunidades que podia errar. E você me diz, olha, quando eu olho para minha consciência, para o meu passado, para a minha história, se tem uma coisa que eu não tenho é paz. Mas a pior coisa não é isso. A pior coisa que podemos passar é chegar ao último dia de vida, ver a morte se aproximando e pensar, será que eu vou ter paz do outro lado? Minha vida não condiz com isso. Traga isso à memória. Essa noite, ou essa tarde, essa manhã, independente aí de quando essa transmissão chegar para você e quando você ouvi-la. Aquele povo estava com os dias contados. E se analisarmos friamente aí o decorrer da nossa vida, uns menos, outros mais, todos nós também estamos com nossos dias contados. E a mensagem do Senhor vem para nos lembrar. Chegará o dia da prestação de contas, chegará o dia em que a morte será uma realidade e após ela o juízo. E o Senhor, não nessa carta, mas quando lermos as outras e já lemos a primeira, ele sempre cita isso. Arrependa-se. Ao que vencer significa ao que negar-se a si mesmo. Ao que não colocar a sua confiança na religiosidade, ao que não colocar sua confiança em homens aqui, homens mortais, ao que não colocar sua confiança no dinheiro, aquele que não colocar sua confiança em si próprio, mas somente em Cristo. Este sim poderá chegar em paz no seu último dia e ouvir do Senhor: bem-estar, entra no repouso do teu Senhor. Talvez você que me ouve já pode sentir, talvez aí numa maca de hospital, talvez aí até mesmo em casa, acamado, né? O cheiro da morte se aproximando. E quando essa situação chega, quando essa condição chega, dificilmente alguma palavra, dificilmente algum conselho, dificilmente alguma filosofia, algum argumento amenize. Pouca coisa importa quando esse momento chega. Pouca coisa importa quando já não se tem muita perspectiva neste plano. Mas o maior presente que
podemos dar a você, que podemos garantir até mesmo a você, é que, ainda que as dores se multipliquem, ainda que o resultado esperado não seja alcançado e o diagnóstico seja o fim, a palavra diz que aquele que crê no Senhor, ainda que esteja morto, viverá. E aqui não é uma promessa para pessoas doentes, que morrerem, ressuscitarem, não fala exatamente disso. Ainda que seja morto, viverá, é a promessa de que a nossa esperança não termina na fria sepultura. A nossa esperança, ela não acaba, como o mundo diz, né? A esperança é a última que morre. Não. A esperança do mundo morre. A esperança daquele que vive para o Senhor, essa esperança não morre, ela transcende a passagem e ela entra para a eternidade afora. Usando ainda o final da carta que lemos na semana passada, ao vencedor, este se encontrará no paraíso de Deus, ao vencedor. Essa é a mensagem que temos para essa noite. Apesar das dores, lutas e dificuldades, que o nosso foco seja em realmente ser um desses vencedores. Ser uma dessas pessoas que não abriram mão do Senhor ainda no seu momento de dor, ainda no seu momento de angústia, ainda no seu momento de maior sofrimento. Como dissemos aqui hoje, nenhum de nós está passando por martírio, mas talvez estejamos passando por dores na carne, por enfermidades, por situações que lhes agradam bastante, que tiram a nossa alegria. E estaremos direcionando uma oração agora exatamente para esse público. Se você não se encaixa, apenas acompanhe, né, essa oração, mas ela é destinada a um público específico. E você que pode, curve sua cabeça, feche seus olhos, independente da condição em que você se encontrar neste momento, independente de quão grave ela seja. Pai Santo, Pai Eterno, hoje, brevemente, podemos ler aí e pensar, meditar um pouco na curta carta dedicada à igreja de Esmirna, ao povo que habitava em Esmirna. Senhor, o tema principal desta carta é a morte, é o sofrimento, é a dor. E muitas vezes a dor, o sofrimento e a perspectiva de morte faz com que alguém repense, faz com que alguém cogite recuar e se atemorize de seguir até o final. Peço que o Senhor venha fortalecer cada coração, cada vida de cada pessoa que me assiste, especificamente daquela pessoa que já não tem mais muita expectativa, que já não tem mais uma longa estrada pela frente devido a enfermidades, devido ao seu quadro de saúde. O foco dessa live não é em prometer curas, não é em prometer tantas outras questões. Mas direcionamos não somente essa mensagem, mas esta oração a uma esperança que transcende. Que o Senhor possa fortalecer no coração de cada um aqui a esperança de que há um amanhã ainda após a morte. Mas que este amanhã, ele exige arrependimento, ele exige que dediquemos a nossa vida 100% ao Senhor. E então pedimos, Senhor, que cada vida que nos acompanha, que assiste essa transmissão, que possa reconhecer ao Senhor, reconhecer o Teu senhorio sobre suas vidas e
deixar a sua maneira de pensar, se arrepender de tudo que fizeram que desagrada ao Senhor e que possam encontrar conforto ainda no leito de dor, ainda na dificuldade, ainda na sensação de que o dia final se aproxima. Que o Senhor possa dar este conforto e que o Senhor possa conduzir cada uma dessas vidas a Ti. É claro que, se for da Tua vontade, a nossa oração é que o Senhor os cure. Mas se não for, assim como também não era a Tua vontade livrar aquele povo de Esmirna da morte, que o Senhor os conduza para o Senhor. Não somente a estes, mas a todos nós. Sabemos que o nosso dia chegará, não sabemos, não fazemos ideia quando. Mas também que o Senhor nos guie e nos ajude a completar a carreira, ainda que em dores, ainda que em dificuldades, ainda que em lágrimas. Mas que a nossa convicção maior esteja no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. Assim pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que você possa meditar nessa mensagem durante essa semana. E para você que não se enquadra neste perfil, que está aí com a tua saúde no auge, não se esqueça. A brevidade da vida, a urgência de entender o porquê vivemos, ela é para ontem. Não espere o leito de dor para tomar a decisão por Jesus, para tomar a decisão por Cristo, pelo autor e consumador da nossa fé. Se assim o Senhor nos permitir, na próxima semana estaremos aí na terceira carta da série 7 Cartas do Pai, e que você possa estar conosco acompanhando este conteúdo e aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Uma excelente semana e que o Senhor te abençoe e te faça completar a carreira, seguir adiante, apesar das dificuldades. Até breve.